Você lembra daquele irmão da tua congregação que, semana após semanas, faz excelentes discursos, faz bons comentários e um irmão realmente exemplar? Será que já olhou para ele e disse: Não, eu acho que ele está a achar-se mais importante e mais sábio do que todos nós. Eu acho que ele está a levantar muitos ombros. Um dia ele vai cair. Ou talvez será que você lembra daquela irmã que sempre faz bem as suas partes, muito escolhida para dar entrevistas, uma irmã digna de ser imitada? Será que você diz: essa irmã me aborrece, não consigo lidar com ela? Será que você tem dificuldade em ver o que há de bom nos outros? Será que por causa de determinado erro de um irmão ou de uma irmã, você esquece totalmente as coisas boas que esses queridos irmãos têm? Ou você consegue enxergar além do óbvio com discernimento e perceber que os nossos irmãos e irmãs, apesar dos erros que possivelmente vão cometer, ainda assim têm muitas boas qualidades? Vamos aprender nesse discurso, queridos irmãos, com o exemplo do rei Jeosafá, sobre como nós podemos ver os outros. Jeosafá era rei de Judá. Ele com certeza que era alguém de mentalidade espiritual. Por ser rei de Judá e por ter sido escolhido por Jeová, com certeza que ele era alguém leal ao seu Deus. Jeosafá era alguém que por muito tempo já servia de forma leal a Jeová. Mas acontece que, em determinada ocasião de sua vida, Jeosafá cometeu dois erros. Que erros foram esses e o que nós podemos aprender disso? É o que vamos ver. Então abra por favor a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo número 18, versículos número 1 ao 3. Nós vamos ver quais foram esses dois erros que o rei Jeosafá cometeu. 2 Crônicas, capítulo 18, versículos 1 ao 3 diz o seguinte: Jeosafá tinha riquezas e glória em abundância, mas formou uma aliança matrimonial com Acabe. Portanto, depois de alguns anos, foi visitar Acabe em Samaria, e Acabe sacrificou uma grande quantidade de ovelhas e de bois para ele e para os que estavam com ele, e insistiu que Jeosafá fosse com ele contra Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Jeosafá, rei de Judá: Vais comigo a Ramote Gileade? Ele respondeu: Eu estarei contigo, e o meu povo estará com o teu povo e irá ajudar-te na guerra. Conseguiu perceber quais foram os dois erros que Jeosafá cometeu, apesar de ser rei de Judá, escolhido por Jeová e ter uma mentalidade espiritual, um historial de vida fiel a Jeová? O primeiro erro é que Jeosafá formou uma aliança matrimonial com Acabe. O que é que isso significa? A dada altura, Jeosafá decidiu que o seu filho casasse com a filha do rei Acabe. Mas Jeosafá conhecia bem a lei de Jeová, que dizia que os seus servos não poderiam ter lances matrimoniais com as pessoas que não adoravam ele. Mas ainda assim, o rei Jeosafá ofereceu o seu filho para se casar com a filha de um rei que não respeitava nem adorava Jeová. O segundo erro do rei Jeosafá é o que nós vimos no versículo número 2. Ele decidiu guerrear, apoiando o rei Acabe contra Ramote Gileade. Como se não bastasse entregar o seu filho para casar com alguém pagão, o rei Jeosafá decidiu usar até o seu próprio povo para apoiar um rei que não adorava Jeová numa guerra com outro povo.
Esses dois erros com certeza que deixaram Jeová triste, deixaram Jeová decepcionado. Por conta disso, Jeová tomou uma decisão. Jeová mandou alguém para repreender Jeosafá. Veja, por favor, o livro de 2 Crônicas, capítulo número 19, versículos número 2. Jeú, filho de Hanã, o vidente, foi ao encontro do rei Jeosafá e disse: É ao mal que o Senhor deve ajudar, e é aos que odeiam a Jeová que deve amar? Por causa disso, Jeová está indignado contigo. Então, Jeová, ele não passou pano, por assim dizer, ao que o rei Jeosafá fez, apesar dele ser fiel. Jeová repreendeu ele na medida certa. Mas algo interessante é o que nós encontramos no versículo número 3, queridos irmãos. No versículo número 3, Jeú disse ao rei Jeosafá: No entanto, há coisas boas em si, porque eliminou os postes sagrados do país e preparou o seu coração para procurar o verdadeiro Deus. Essa é a base do nosso discurso, queridos irmãos. É verdade que Jeosafá cometeu aqueles dois erros, mas só que Jeová conhecia o historial fiel daquele seu servo. Jeová sabia que, apesar de ter cometido um erro, o rei Jeosafá não deixou de amá-lo. Jeová entendia que o rei Jeosafá, apesar das responsabilidades que tinha, ele era uma pessoa imperfeita, que também, vez por outra, poderia tropeçar. Então, Jeová Deus decidiu não esquecer do bom historial espiritual, da boa vida exemplar que o rei Jeosafá tinha. É claro que os erros foram graves, e até por conta disso, Jeová decidiu puni-lo. Mandou Jeú para dizer a ele que ele estava indignado. Mas ainda assim, Jeová não esqueceu-se do que o rei Jeosafá havia feito. Então, a pergunta é: quando nós olhamos para os nossos irmãos, o que é que nós vemos? Será que nós conseguimos ver boas qualidades neles? Ou nós preferimos concentrar-nos apenas no defeito que esses irmãos aparentam ter? Numa certa conferência, um determinado cientista estava a fazer uma palestra e ele queria ver até que ponto as pessoas prestam atenção nas coisas. Então ele pegou uma folha A4 e desenhou um pontinhozinho com uma lapiseira preta no meio da folha branca. Ele passou de cadeira a cadeira nos espectadores e perguntou a eles o que estavam a ver. Todos eles foram unânimes. Eles disseram que estavam a ver o pontinho preto feito à lapiseira. Depois, quando ele voltou à tribuna, ele disse: enquanto vocês estão a ver o pontinho, eu estou a ver a folha branca. Não concentre-se no pontinho, concentrem-se na folha. Da mesma forma, queridos irmãos, os erros que os nossos irmãos talvez cometam são muito pequenos em comparação às boas qualidades que eles têm. Então nós não vamos esquecer isso. Por exemplo, se estivermos a fazer limpeza no salão do rei, como mostra a imagem, nós não precisamos achar que o fato de o irmão estar parado significa que ele seja necessariamente preguiçoso. Não. Nós queremos ver o quadro inteiro. Não queremos olhar apenas no pontinho da lapiseira. Queremos ver a folha branca de um modo geral. Portanto, queridos irmãos, nós amamos os nossos irmãos e queremos vê-los como Jeová os vê. Nós não gostaríamos com certeza que as pessoas ficassem apontando as nossas falhas. Então, o que seria bom fazer? Vamos nos esforçar a olhar os nossos queridos irmãos como Jeová os vê. Se fizermos isso, com certeza, poderemos desenvolver boas amizades com os nossos irmãos e poderemos aproveitar várias oportunidades para aprender com eles.